Então, meu nome é Maurilico, para você que vai assistir aqui gravado no YouTube, nos nossos canais. Nós estamos aqui hoje com uma participação especial dela, que ela é consultora, mentora, treinadora, autora, escritora e palestrante. Ela atua ali na comunicação e oratória persuasiva. Eu quero chamar para estar aqui conosco hoje na XMind, Mônica Mello. Bom dia a todos. Estou vendo que algumas pessoas estão entrando. Que convite ótimo, Mauri. Muito obrigada. É sempre muito bom a gente começar logo de manhã aquecendo os motores, segunda-feira, já para turbinar a semana. Então, com certeza vai ser um dia delicioso. Estou muito animada aí. Ontem à noite estava aqui, ó, só fervilhando as ideias, pensando como trazer conteúdo que seja realmente relevante, que ajude hoje mesmo. Então, a ideia é já trazer três chaves poderosas aí sobre a comunicação persuasiva, sobre o poder da entonação de voz, né? Então, como a energia que a gente transmite também está conectada e os nossos resultados estão conectados aí com a nossa voz. Eu vou compartilhar aí um pouquinho dessa bagagem que a gente tem aí mais de 10 anos treinando e desenvolvendo Uau. pessoas. Trabalhei muito tempo no mundo corporativo e agora tenho a oportunidade de trazer também para o mundo corporativo, mas para todas as demais pessoas um pouquinho dessa bagagem. Vai ser uma delícia. Obrigada, Mauri, pelo convite. Fica à vontade. Tá bom. Então, se vocês me permitem, eu quero compartilhar aqui a minha tela para já apresentar um pouquinho a estrutura da nossa aula. Eu sei que algumas pessoas estão dirigindo, eu acabei de ver aí, tomem cuidado, foca no que eu vou falar, porque eu garanto que tudo que eu vou falar vou usar muita entonação de voz e já vai ser o suficiente para vocês se conectarem com o conteúdo. Quem estiver no local seguro que possa assistir a aula, aí vai ser ótimo também que você possa visualizar esse conteúdo e depois eu combino com o Mauri de disponibilizar esse mapa mental. Eu acredito que vai ser ótimo que vocês tenham acesso a ele, possam dar uma olhadinha, porque fica um resumo visual aí da nossa aula. Deixa eu apertar aqui então para compartilhar minha tela. Prontinho, aí depois se vocês puderem liberar. Boa, Aí, foi. Então vamos lá. Deixa eu apresentar aqui um pouquinho para vocês o objetivo da nossa aula, né? Eu quero falar rapidamente aí. Eu sei que a gente tem um tempo super enxuto, mas vai ser um tempo bem mão na massa. Vocês vão ver que a aula aqui é uma aula prática. Se eu só ficar falando, vocês não aprendem. Então eu quero que vocês se conectem com esse conteúdo. Para o que estiver fazendo, pega papel e caneta. Quem não pegou cafezinho, a hora é agora. Então vou mostrar para vocês um pouquinho aí, aqui só fechando um pouquinho da minha história, ele já contou uma coisa que ele não falou, fora tudo isso, né? Quando a gente olha para trás, para nossa jornada, a gente percebe que a gente faz muitas coisas, mas fora todas essas coisas, eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou esposa, então assim, tem todo um lugar aqui que a gente disputa todos os dias para fazer só hoje dar certo. Então, o nosso hoje é vamos potencializar nossa comunicação. O que eu quero falar para vocês hoje nesse encontro, né? Então, eu quero mostrar para vocês a importância da entonação de voz na nossa comunicação persuasiva. A gente é, assim, tem uma enxurrada de informações, as pessoas falam muito com a gente o tempo inteiro, e quando elas falam, a gente não entende, porque algumas pessoas falam de alguma forma mais enérgica, uma forma às vezes até mais impositiva, e como outras são mais passivas, outras são mais quietinhas, mais caladas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai praticar nessa aula a entonação de voz em situações de comunicação persuasiva, e fica até o final, porque até o final da aula eu vou ensinar como fazer um pitch de vendas. Você já vai sair daqui com o seu pitch de vendas na entonação de voz, hein? Então se prepara que eu quero ver aí se faz sentido. Galera, o que a gente está propondo aqui de assunto é falar sobre a entonação de voz e principais elementos da entonação. Faz sentido para vocês? Vocês querem que eu dê uma acelerada nesse assunto ou não? Mônica, esse assunto não é legal, não quero saber. Pode mudar de assunto. E aí, como que tá para vocês? Esse assunto é um assunto que interessa? É um assunto que vai ajudar vocês? O que que vocês acham? Queria aqui dar uma olhada aqui no. Manda aqui no chat para eu dar uma olhadinha se faz sentido para vocês. Gente, é perfeito esse assunto. Aliás, Boa. é fundamental, é vital. Perfeito, Vital. Cris. Perfeito, Cris. Já gostei da energia. A Cris já estava ali fazendo o resumo da aula e já falou que o assunto é interessante. Então tá bom, tô autorizada. Cris, você autorizou. O Mauri me convidou, você autorizou, então vou acelerar com a galera. Boa, vamos lá. Então deixa eu fechar esse daqui.
E a gente já vai começar com uma atividade. Olha que coisa, né? Eu brinco que quando a gente dá aula, a gente não pode ficar só no lero-lero. Se só o professor fala, o assunto não desenrola. Então a gente vai aquecer os motores com uma brincadeira de quiz. Quem lembra a brincadeira de quiz que a gente fazia quando era criança? De vez em quando a gente até faz. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat verdadeiro ou falso para essa frase. A entonação de voz ela é importante apenas para atores e cantores? O que vocês acham? Aqui não tem certo e errado, coloca o que vier na cabeça, tá bom? É só uma brincadeira para a gente se conhecer. E aí, verdadeiro ou falso? Quem dá mais? Quem dá mais? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Um de cada vez. E aí? Deixa eu ver. Opa, falso, falso. Não, falso, falso. Aí, sim, com certeza, faz todo sentido. Boa. Bom, então deixa eu mostrar a resposta, né? A maioria que votou para falso. Deixa eu colocar essa caixinha aqui do lado. Falsa, a entonação de voz ela é importante para qualquer pessoa que precise se comunicar, tanto num contexto profissional, acadêmico, né, para quem dá aulas, mas também no âmbito pessoal, ele é fundamental. Vamos lá, vocês estão tão bom aí, tá dando bom aí, vocês estão acertando direitinho. Vamos para a próxima. Agora me fala, a entonação de voz, ela não influencia na compreensão do que é dito? O que vocês acham? É a alma da intenção. Perfeito, Mauro. Em tudo devemos ser intencionais. É isso mesmo. E agora a próxima, falsa. Vicente, acho que é falso. E vocês? Deixa eu ver quem mais já mandou. Falso, todos têm Perdão, entonação. amada, eu não entendi a segunda pergunta. Eu vou Desculpa. repetir, eu vou repetir. A entonação de voz não influencia na compreensão do que é dito. Será que ela influencia ou não influencia? Muito falso. Muito falso, Mari. Influencia sim, a Águida falou. Falso, a Cris acha que é falso. Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Tem mais alguém que não colocou ainda? Será que a entonação de voz não influencia na compreensão do que é dito? Influencia sim, ela é muito importante. Verdadeira. Opa, verdadeira. Alguém acha que é verdadeiro. Tô curiosa, João Ramalho. Demais. Quem mais? Mais alguém? Posso mostrar a resposta? Falso. A entonação de voz, ela pode sim influenciar e muito na compreensão do que ele é dito. A gente vai fazer uma atividade daqui a pouco e eu vou mostrar como a entonação de voz dada na palavra errada, na frase errada, ela muda completamente o sentido da frase. Muito bom, muito bom. Vocês estão aquecidos aí, hein? Vamos para a próxima. São só 5, rapidinho, só para a gente estar aquecida nos motores. Será que a entonação de voz é um elemento da comunicação não verbal? Essa é de queimar cachola, hein? E aí, o que vocês acham? Vou beber uma água enquanto vocês vão respondendo aí. A entonação de voz é um elemento da comunicação não verbal? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Opa, já tá saindo verdadeiro. É sim. Verdadeira. Boa. Olha. Opa, já deu uma equilibrada agora. Já tem gente achando que é falso. E agora? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Boa. Posso mostrar? Valendo? Verdadeiro. A entonação de voz é sim um elemento da comunicação não verbal, porque ela é transmitida sem palavras. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque na verdade a palavra é o meio, mas a entonação é quem carrega a personalidade, né? A gente chama que a entonação ela é não verbal, porque ela não é só a palavra. Mais uma, vamos lá, vamos lá. A entonação de voz ela pode ser usada para criar emoções, medo, raiva, angústia. E aí, o que vocês acham? Alegria, felicidade também. Verdadeiro, verdadeiro. Opa, essa tá mais equilibrado, super verdade. Eu gostei do Mauro. Eu amo a palavra super, Mauro, já nos conectamos. A Cris acha que é verdadeira. Verdadeiro. Uau, todo mundo aí já acha que é verdadeiro. Essa não gerou dúvida, né? Já vou até mostrar. A Rita falou que é verdadeira. Verdadeiro, gente. A entonação de voz, ela
pode e deve ser usada para criar emoções, para transmitir diferentes sentimentos, alegria, medo, angústia. É só você pensar que todos os filmes, eles sempre têm uma vozinha contando a história, ou do próprio personagem, ou de um narrador que está vendo a cena, e há momentos que a gente pode colocar mais energia, menos energia, e até gerar ali aquele sentimento de angústia nos filmes de terror. Muito bom, vocês estão muito fera, vocês estão acertando tudo aqui. Vão contando aí quantas vocês estão acertando, hein? Mais uma. A entonação de voz, será que ela pode ser usada para persuadir as pessoas? Para gerar conexão? Para demonstrar mais energia, mais verdade sobre o seu conteúdo? Vamos ver, o que vocês acham? Opa! Já saiu um verdadeiro aqui. O Vicente acha que é verdadeiro, e os demais? A Rose acha verdadeiro. A Rita e o Walter verdadeiro. O João Ramalho é prático, ele já colocou um V. A Sara também. Tão espertos, economizar energia, é isso aí. Verdade. Que mais? Tem mais alguém? Boa. Galera, é super verdadeiro. A entonação, ela tem o poder para persuadir e também ajudar a gerar conexão com o público, transmitindo credibilidade. E eu vou mostrar para vocês, esse vai ser o grande pulo do gato. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso na aula de hoje. A gente vai conversar um pouquinho. Bom, só para a gente continuar aqui aquecendo os nossos motores. Qual que é a importância da entonação de voz, Mônica? Só para vocês entenderem, foi feita uma pesquisa há alguns anos pela UCLA, e ela fala o seguinte, que 7% de tudo que você fala é absorvido pelo outro por meio das palavras. Então, imagina que você preparou uma frase para vender o seu produto, você se preparou para uma entrevista de emprego, você se preparou para conversar com seu chefe, vender uma ideia, ou falar de um problema que você está enfrentando ali no seu negócio, na sua empresa. Às vezes você é um colaborador, mas você está vendo o que está acontecendo, não está sendo legal, e como que você fala para a pessoa. O que acontece? 7% do que você fala são as palavras. A palavra bonita, a frase bonita que você escolheu, ou do meu currículo, o que eu vou falar hoje? Então, eu apresentei lá o Mauro me apresentou, mas eu achei importante falar que a Mônica também é aventureira, falar que a Mônica gosta de esportes radicais, falar que a Mônica tem filho, falar que a Mônica é casada, porque existem muitas informações sobre a Mônica que não se resumem ao papel de trabalho, mas numa comunicação persuasiva, todo o meu background de mais de 10 anos só trabalhando na área de desenvolvimento pessoal, esquece que eu trabalho desde os 13, que eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei com finanças. Por que eu estou falando isso? Porque essas informações, elas ajudam a ancorar a sua tomada de decisão. Prestar atenção no que essa menina está falando, pode ser que seja interessante. Ou, quem é essa menina para falar de comunicação persuasiva? Quem ela pensa que é? Ou, meu Deus, mas eu nem estou no mundo corporativo, eu ainda nem trabalho. Como que eu vou usar minha comunicação persuasiva? Então, quando a gente fala da importância da comunicação, é entender que 7% são palavras, mas, tá com papel e caneta? 38% da sua comunicação é energia que você transmite por meio das palavras usando entonação de voz. Quando você usa a entonação de voz, você dá mais peso, você dá mais força, você quase que desenha a figura. A gente vai fazer uma atividade aqui daqui a pouco, aí vocês vão entender bem a fundo. É importante você perceber que, quando a gente está falando, se 7% são as palavras e 38% é a nossa entonação de voz, eu preciso usar de forma persuasiva no momento de vender o meu produto, no momento de me vender, no momento de fazer meu pitch de vendas, no momento de fazer um convite para os meus amigos viajarem naquele final de semana, ou para convidar a galera para almoçar lá em casa. Então, imagina você recebendo o seguinte convite. Oi, Cris. Vamos lá em casa jantar esse final de semana? Vai ser ótimo te receber lá em casa. E aí, galera, vocês iriam lá em casa com esse convite? Deixa eu ver aqui no chat qual que é a opinião de vocês. Eu gosto de provas, eu gosto de evidências. Deixa eu ver, quem gostaria desse Eu iria convite? porque foi um convite gentil. Cris, você já gostou de mim, não tá valendo, Cris. Gostei, a Cris, ela é sensacional. Iria lá te levar um energético. Perfeito, Maurício. Não, muito desanimada, a Agda falou. Convite não convenceu. Agora, deixa eu mudar meu convite. Posso mudar meu convite? Ó, tô te mandando um áudio agora, tá bom? Sabe aqueles áudios de 5 minutos? Vou te mandar agora. Cris,
Gente, pelo amor de Deus, eu quero comemorar aqui em casa, vou fazer um almoço só para 2, 3 pessoas e vai ser ótimo se você vier aqui em casa. Nossa, a gente vai ter uma tarde deliciosa, a gente come os negocinhos. Menina, não precisa trazer nada em casa, só quero que você apareça. Eu sei que você tem muitos afazeres na sua casa, mas vai ser ótimo a gente tirar esses minutinhos para vir aqui em casa. E aí, gente, qual que é o convite que vocês preferem? Tô dentro. Vem, Sara, bora fazer um churrascão, galera. O Só me Vicente falou diz que o já tá horário, rolando. só falta o Só não horário. falou. Não, é horário e endereço, né? A gente É, costuma também. brincar. A gente costuma brincar assim: adianta, você me faz o convite, mas você não manda o endereço? Olha, qual horário? Já tô indo, a Agda falou. Uau! Agora sim eu vou. Tá entendendo, gente, como a comunicação, ela tem um peso. É que nem quando a gente vai contar um babado. Menina, preciso te contar um babado. Você viu que aquela artista, gente, como que ela teve coragem de fazer um negócio daquele? Não, pelo amor de Deus, que coisa feia. Não, mas você sabe que ela ganhou milhões fazendo aquilo? Gente, não tem como. O tom da fofoca é o melhor tom do mundo. Parece que o nosso ouvido, ele fica assim, ó, super alerta. Ele fala, meu Deus, eu quero ouvir essa fofoca, deixa eu saber. Às vezes você nem é a pessoa que gosta de fofoca, mas o tom da fofoca é impressionante como ele fisga a gente. Deixa eu ver quem chegou mais mensagem. Boa, tô indo dentro. Tô dentro. É isso. Então, assim, a comunicação persuasiva, ela tem um poder grandioso, grandioso para convencer as pessoas e para transmitir a nossa mensagem. Porque se a gente não sabe transmitir, às vezes você tem uma mensagem incrível, você tem uma semente incrível, mas as outras pessoas não conseguem acessar, ou porque você se esconde numa carcaça que chama vergonha ou timidez, ou você até acredita que, tipo, quem sou eu para falar? Eu não sou ninguém. Então, isso acontece por quê? Porque no mundo, em geral, as pessoas não querem que você seja uma pessoa comunicativa. Porque você vai vender seu produto, você vai se vender, você vai entregar sua mensagem. E o mundo não quer isso. O mundo quer que só os grandes players tenham acesso a essas informações. Então, eles criam aí os nomes super sofisticados para uma coisa simples. Tá bom, Mônica, você já me convenceu. Vocês estão convencidos que a entonação ela é importante na comunicação persuasiva? Estão convencidos? Posso ir para o próximo? Posso temperar nossa aula, deixar nossa aula mais aquecida? Muito. Estão convencidos? Ok, então vocês estão convencidos, vou continuar. Tá bom, Mônica, você já me convenceu, estou convencido, ok. Entendi que esse negócio é importante, mas pelo amor de Deus, Mônica, me ensina como fazer isso, como usar de forma intencional. Nosso amigo, se eu não me engano, agora já não lembro se foi o Mauro ou o Vicente falou, a gente tem que ser intencional. Então vamos ensinar aí como ser intencionais com a nossa voz. Vamos lá. Primeira brincadeira, volume de voz. Sempre que você for se comunicar de forma persuasiva, você tem que aumentar um palitinho do seu volume. Quem aqui tem controle remoto da TV em casa, ou controle do computador ou do celular, tem o volume, lembra? Quando eu uso a comunicação persuasiva, eu não preciso gritar, mas eu vou aumentar um palitinho da minha voz. Então, se você estiver conversando comigo, aqui do meu lado, no presencial, vou estar conversando com você mais ou menos nesse volume. Eu não estou gritando, mas eu também não estou falando baixo. Agora, quando eu quero colocar mais energia, quando eu quero trazer mais conexão com vocês, o primeiro elemento que eu uso é aumentar um pouquinho a voz. Só um pouquinho, porque se eu gritar demais, se eu falar alto demais, eu posso usar estrategicamente em determinado momento da aula, mas se eu ficar falando esse tempo inteiro, o tempo todo nesse volume, ele incomoda. Tudo bem? Primeiro ponto, tá fazendo sentido? Boa. Segundo ponto, velocidade. Tem pessoas que naturalmente falam muito devagar e tudo bem. Se você usar outros elementos da comunicação, você deixa uma comunicação também mais interessante. Qual que é o cuidado? Eu não posso ficar no mesmo tom de voz desde o começo até o final, porque as pessoas se entediam. O nosso cérebro é preguiçoso e ele gosta de atenção, ele gosta de coisas novas, ele gosta de diferença na comunicação. Então você tem que colocar elementos de velocidade, de voz, de volume, de entonação para que a voz seja mais compreendida, para que ela traga mais atenção, para que ela fisgue mais atenção. Então, percebe que há momentos que eu falo no tom normal, mas tem momento que eu abaixo um pouquinho a voz, eu uso aqui, ó, de mais energia para fisgar a atenção de você. Por que que eu quero isso? Porque eu quero te influenciar, não somente, mas porque principalmente eu quero fisgar a sua atenção. Quando a gente fala do mundo, desse mundo digital, celular, eu estou competindo a atenção de vocês com 1 milhão de outras coisas que estão bipando. Seu celular deve estar aí ó, bombando, turbinando de mensagem. Mas por que que você
está assistindo essa aula? Porque eu estou usando elementos que vão te ajudar a prestar mais atenção. Só que isso vai ser muito valioso até a página 2. Porque se eu não ensinar você, você vai falar, que legal, ela falou que é um negócio importante, mas não me ensina. Então, o objetivo da nossa aula agora, a segunda metade da aula, vocês vão ver que a gente só vai fazer prática. Mas primeiro eu tenho que convencer vocês da importância e mostrar onde que está o segredo da pausa, da entonação dentro da voz, da fala e da velocidade e altura, mas também da pausa. Mônica, como assim a pausa? Sabe aquele momento que fugiu a palavra que você queria falar? Aí você faz uma cara séria assim, ó. Dá uma balançadinha da cabeça assim, ó. Respira. Nesse momento, às vezes você esqueceu um negócio que você ia falar. Mas para quem tá te ouvindo, é fantástico, porque ele tem o tempo de degustar aquele conteúdo. Ele fica curioso. Opa, por que que ela parou de falar? Deixa eu prestar atenção. O silêncio, ele é poderoso. Qual que é o cuidado do silêncio, gente? Isso eu falo em todas as minhas aulas, todos os meus mentorados já sabem disso. Não teve empresa no mundo que eu não tenha falado sobre isso, que é não use isso como muleta e não pode ser um vício de linguagem. Pessoa que pausa demais, ela fica chata, mas usar estrategicamente, ou quando eu esqueci algo, ou quando você falou algo tão impactante que você precisa que as pessoas prestem atenção. Aí você faz aquela pausa, tipo, cara, como que você vai aprender a se comunicar de forma persuasiva sem dar o espaço da pausa, que é o momento da pessoa digerir o assunto? Quer ver? Eu vou fazer uma pausa intencional agora. Eu quero que vocês pensem o quanto a sua voz ela é monotone, aquela voz que do começo ao fim está sempre no mesmo volume. Pensa aí um pouquinho. Pronto. 15, 20, no máximo 30 segundos dentro da sua comunicação, dentro da sua oratória, já é o suficiente. Você não precisa de muito tempo. Porque é o tempo de você resgatar o que você lembrou. Mônica, eu não resgatei. Não estou lembrando o que eu ia falar. Tudo bem. O seu interlocutor não sabe o que você ia falar. Então você não fala, fulano, esqueci. Não, não fala. Falar, fulano, esqueci. Quer ver? Quer ver o maior pecado que as pessoas fazem numa aula, numa palestra, numa reunião? Ai, desculpa, minha voz tá péssima. Ai, desculpa, mas assim, desculpa, eu não dormi a noite passada, né? Tem gente que já começa a palestra, já começa a mensagem pedindo desculpa. Não, Brasil, ninguém sabe que a sua voz tá ruim, só você. Mônica, mas a pessoa tá ouvindo. Então, mas se você chamar atenção para a voz, ela não vai conseguir ouvir mais nada. Você tem que tomar cuidado. Não começa a sua mensagem pedindo desculpa. Você não pode começar a sua mensagem. Gente, eu preparei uma aula incrível, mas eu esqueci o que eu ia falar agora. O que vocês acham? E aí, ia ser legal eu te falar isso agora? Gente, eu não sei o que eu vou falar. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Nunca chame atenção para o que você não quer chamar atenção. Então, se você... Mônica, mas eu quero mostrar a minha voz. Tá, com qual intenção? Você fala que a sua voz tá ruim. Eu não consigo mais ouvir o que você está falando depois que você fala que a voz está ruim, eu só consigo prestar atenção no volume, no timbre. Nossa, é verdade, parece que ela está com catarro. Ai, que nojo. Eu me empolgo. Deixa eu ver. Piegas. Piegas, Cris. Não ser monofônico. Perfeito, Mauro. Exatamente. Um dos grandes segredos da comunicação persuasiva é não ficar no mesmo tom, falando sempre no mesmo tom. Você precisa brincar com volume, aumentar, diminuir, acelerar um pouquinho, diminuir um pouquinho e temperar com as pessoas. Por exemplo, se você estiver dando uma aula, se você estiver dentro de uma conversa, numa aula eu posso perguntar, galera, e aí, como tá a velocidade? Coloca aqui no chat. Tá muito rápido? Tá devagar? Vocês querem que eu acelere? Vocês querem que eu continue nessa velocidade? Me dá o tom aí da aula. Como que tá o ritmo do assunto? Deixa eu ver o que vocês vão colocar aqui. Numa aula eu faria isso, mas vocês podem responder porque eu quero saber mesmo. Um de cada vez. Coloca aqui no chat. Ritmo tá bom. Para mim tá ótimo. Boa. Não, eu pergunto sempre, porque numa aula, se você está falando e está muito devagar, você tem que dar uma acelerada, porque senão você perde os alunos no meio do caminho. Top, tá 10, para mim tá ótimo. Perfeito. Então eu sinto que dentro dessa aula a velocidade está ótima. Eu vou testando nos primeiros momentos, eu vou testando nas primeiras atividades. Mônica, e se eu fizer isso numa entrevista? Não posso. Oi, e aí, como tá a velocidade? Você pergunta para o seu entrevistador, tá fazendo sentido até aqui? Tudo que eu estou trazendo tá respondendo as perguntas que precisa para você aí tomar uma decisão, entender e me avaliar de forma mais assertiva? Eu acho que você está ligeiramente com tranquilalia. Taquilalia. Gente, eu não sei o que é essa palavra. Taquilalia. Taquilalia
as palavras aceleradas. Eu Ah, sim. sou eu tenho bradilalia, eu sou bradilálica, Hã? ou seja, eu falo devagar. Ah, eu E sou vocês acelerada, sabem Cris. essa acelerada. Tá, Eu que sou lá acelerada e eu fui temperando ao longo desses 10 anos. Eu descobri que para os meus alunos, para o meu formato de aula, essa velocidade engaja, porque a maioria das pessoas não conseguem acompanhar se eu falo muito devagarzinho. Então, eu dou uma leve aceleradinha. Eu não conhecia essa palavra, vou até anotar aqui para poder estudar depois a respeito. Mas tem pessoas que falam, por exemplo, eu tenho uma aluna minha que ela é bradilalia. isso, sim, correto. Isso, a minha aluna, ela é uma psicóloga e ela usa, a linguagem dela é uma linguagem com bradilalia. Eu não sei se é assim que pronuncia esse verbo, porque eu não conhecia, tá? Mas enfim, e é muito interessante que eu não posso mudar a velocidade dela. Se eu acelerar a velocidade dela, ela perde a personalidade. Então, eu, Mônica, consigo falar um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais devagar, só que eu tempero com os alunos. A maioria dos alunos falou, gente, tá ótimo. Vai que eu tô acompanhando. Aí eu vou testando. Porque se eu, por exemplo, teve uma aula que eu fui dar, eu tinha 2 alunos que têm déficit de atenção, TDAH, eu tive que temperar a velocidade com eles, porque eles não iam conseguir me acompanhar nessa velocidade, que é a velocidade normal das minhas aulas. Então, com eles, eu dou uma desacelerada. O Mauro falou que se conecta com a forma de falar, é como pilotar o carro, acelera nas retas, cuidado nas curvas, mas mantém a pressão de quem quer o resultado com a sua mensagem. Perfeito, Mauro. Mauro, você traduziu aí de forma muito didática o que é a comunicação persuasiva. Muito bom. Cris, obrigada pela sua contribuição. Amei conhecer essa palavra, vou estudar, porque eu já fiquei curiosa. Adorei. Agora, 2 comentários bem breves. Por favor, fica à Nós, vontade, a aula é nossa. os bradilálicos, a Hum, galera da bradilalia, que hoje em dia é menor, um grupinho menor, a gente sente bem isso na pele, entendeu? né? A dificuldade da gente conseguir manter a atenção, atrair, primeiro, atrair, segundo lugar, manter a atenção dos nossos ouvintes. É bem difícil. E, segundo lugar, vocês da Ataque Lalia estão no momento perfeito nessa geração fast food É isso. para ontem, tudo acelerado. Vocês estão no topo. Eu Encerrei meu imagino. comentário. Nossa, uau, que aula! Sua contribuição foi necessária, me permita dizer. Deixa eu então, Meu não faz Deus, parte do tema de que hoje, mas honra! posso te dar uma pérola, já que você falou que é um Pode. desafio? Perfeito, Você, totalmente. você e todo mundo que tem essa coisa da bradilalia, vocês precisam usar muita expressão, tanto a expressão corporal quanto a facial. Você tem que demonstrar muito da sua palavra, muito vou fazer agora, vou até aproximar um pouquinho a câmera aqui, intencionalmente. Inclusive, nós que temos bradilalia, Ah, quando eu falo por mim, quando eu tento, claro, é um esforço, como é que eu vou dizer? Às vezes hercúleo, e é um esforço físico mesmo, tipo assim, isso. cordas vocais, a musculatura de pescoço e o cérebro, entendeu? Meu Deus do céu, tipo assim, é um crossfit, não é uma academia, entendeu? Ah, porque vou para Sensacional. musculação. É crossfit pesado mesmo, aqueles, como é, pneus de tratorzão. Sim, E o que que acontece? Às vezes a gente perde a concentração, porque perfeito. ou então gera ansiedade, mesmo que não vá baixar o hospital psiquiátrico, mesmo que a gente não vá baixar manicômio, sanatório, mas assim, gera uma ansiedade e isso dá desconforto, É. entendeu? Então, deixa eu te falar que Angústia, você dá não vai fazer angústia. isso. Então, você não vai mais fazer isso. Não quero que. A sua comunicação não pode ser uma atividade crossfit, porque senão, se for uma comunicação de 10 minutos, beleza, você dá conta. Se for uma comunicação, vamos supor que você vai fazer uma aula, uma live, uma atividade que dura até meia hora. Você vai conseguir, mas você já vai sair com essa sensação de crossfit. Então, você não vai fazer isso. Você vai aprender a usar suas mãos e o seu corpo. Primeira regra básica, não faz parte aqui da aula, Mauri, mas me permita 5 minutinhos, porque eu entendo que vai ajudar muito a Cris, mas vai ajudar muito as outras pessoas também. Primeira coisa, você tem que se sentar ereto. Seu bumbum tem que estar encostado no fundo. Nada de sentar assim, gente. Olha como a minha voz ela perde a projeção. Mesmo que eu mantenha aqui ó, o microfone próximo, olha como a minha voz perde a projeção. Ela fica mais anasalada. Vocês percebem?
Dá para perceber que ela está mais anasalada? Eu tenho naturalmente uma voz anasalada, Não tem anasalada. problema, não tem problema. Só que aí você vai potencializar a sua voz para não ficar tão fanha. Você vai liberar o espaço para respiração. Então, bumbum lá no fundo, pés sempre apoiados no chão, nada de perninha balançando na cadeira. Põe um apoio. Eu tenho aquele um objeto que ele fica assim. Então, às vezes eu ponho o pezinho para frente, o pezinho para trás. Isso ajuda muito. Primeiro ponto. A coluna tem que estar ereta. Imagina, Mônica, como eu vou saber? Imagina que tem um fiozinho aqui, ó. Deixa eu afastar de novo a câmera para vocês verem melhor. Ó, tem um fiozinho aqui me puxando. Essa é a minha postura. Vocês percebem como a minha voz está muito melhor projetada? Pode estar. Ah, Mônica, mas e se eu tiver gripado? Ninguém vai perceber se você não falar, Cris. Se você não falar que a sua voz é nasalada, adenoide. Eu nunca fiz cirurgia de adenoide. E a Mas minha é hipertrofiada. Mas não tem problema. Isso, se você não me falasse que a sua voz era nasalada, eu não ia prestar atenção nela. Porque você fala de forma clara, eu entendo e compreendo tudo que você está falando. O segredo é como você, nesse cenário em que as pessoas são muito aceleradas, como você que tem uma linguagem um pouco mais devagar, né? Porque não é devagar, é na sua velocidade. Quando eu comparo, aí eu acho que um é rápido, o outro é devagar. Mas não é sobre isso. O ponto é, mantenha a coluna ereta, ombros ligeiramente para trás, braços sempre 90 graus. O que é um braço 90 graus? É um braço sempre com essa postura. Por quê? Porque eu quero usar, ó, né? Eu quero usar minhas mãos, então eu vou para frente quando eu quiser colocar mais energia. Eu posso falar de forma mais devagar, eu posso falar de forma mais tranquila, mas perceba que eu uso a entonação de voz, eu tenho o microfone para me ajudar, claro, mas se eu estiver num palco, por exemplo, na igreja dando testemunho, eu vou usar os elementos que eu tiver ali. Então, o braço 90 graus, ó, isso é o braço 90 graus, ele transmite naturalmente mais energia na fala, e aí numa outra aula, de repente, a gente pode marcar para eu ensinar só a parte de corpo, mas já usando essas dicas, assim, são pérolas, não são nem dicas, tá? Tô proibida de falar dica, é pérola, é joia, isso é fundamental. Nunca solte o braço numa comunicação. Soltar o braço é, ai, desisti. Pronto, acabei de plantar uma semente da discórdia. Quando vocês assistirem agora o próximo palestrante, cara lá, ele soltou o braço, você vai prestar atenção. Nossa, dá a impressão que ele desistiu. Então, numa comunicação persuasiva, eu jamais solto meu braço. Ou eu mantenho a minha mão mais ou menos assim, evito mão no bolso, nunca mão no bolso. Mão no bolso é esconder alguma coisa. Mas é importante que vocês usem dessas ferramentas. E da comunicação é postura, coluna ereta, né? Lembra do fiozinho aqui, ó, me puxando para cima e o meu corpo, meu ombro ligeiramente para trás e eu vou, ó, venho para frente, venho para trás, eu crio energia, eu conto história com as minhas mãos, não é falar uma palavra para cada uma das palavras um movimento, não. Aí você vai parecer um maluquinho. É você realmente colocar as mãos, colocar energia naquela frase que você quer dar mais destaque. Tudo bem? Fez sentido, galera? Conta aqui no chat. Edna, você queria fazer uma contribuição? Obrigada, Total. Cris. Ah, fez Gratidão. sentido. De nada, imagina. Edna queria fazer uma pergunta. Edna, me desculpe, eu só queria concluir ali a minha linha de raciocínio. Vai ser ótimo ouvir a sua contribuição. Você quer fazer um comentário, Edna, que você está com a mãozinha levantada? Ela escreveu no chat aí, Mônica. Ah, então deixa eu ver. Sim, eu Vamos lá. escrevi no chat. Ai, ótimo. O que você sugere para um palestrante que tem TDAH? Primeiro ponto, você precisa ter a sua palestra nos seus 5 dedinhos da mão. Mauri, eles são mais descontrolados que eu, Mauri. Eu quero falar de uma coisa, Mauri, mas eles querem outra. Mas é assim, tá ótimo, adorei. Já adorei essa turma. Vamos lá, a sua palestra tem que estar nos seus 5 dedinhos da mão. Uma abertura uau. Uma abertura uau, você tem que despertar a atenção. Depois, quem tiver curiosidade, Mauri, eu não sei se pode, tá? Mas tem uma aula no meu canal do YouTube que eu falo sobre storytelling. Mas vamos lá, não quero falar sobre o YouTube. Mas quem tiver curiosidade, quiser aprofundar, e depois também pode mandar mensagem. Mas uma abertura uau é aquela que desperta a atenção das pessoas. O que você vai falar? Por que o seu interlocutor deveria ouvir? E como ele pode fazer? E o encerramento uau. Mônica, ok, eu tenho os meus 5, minha palestra inteira, pode ser uma imersão de um dia, tá bom, gente? Não importa sobre a quantidade, mas você tem que saber que seus 5 dedos da mão, eles servem para lembrar a sua mensagem completa, começo, meio e fim. Olá, o Davi falou que sempre ministrou nas igrejas e não sabe.
Davi, isso não ia chegar em você jamais, sabe? Porque isso é do mundo corporativo. Eu tô trazendo anos e anos e anos e anos de estudos. Eu era a pessoa mais tímida da face da Terra, que me escondia atrás dos livros. E aí, de repente, eu tenho que tocar uma área de desenvolvimento de uma empresa com mais de 4.000 funcionários. Como que você faz isso? Sendo tímida? Você aprende. E aí, depois que você aprende, você testa. E depois que você testa, você descobre que não precisa estudar tudo. Existe o caminho mais rápido e mais assertivo. Não adianta eu colocar um monte de conteúdo na cabeça de vocês que vocês não vão usar. Eu só vou ensinar hoje o que vocês vão usar hoje mesmo. Hoje mesmo você já pode usar. Mas deixa eu responder aqui o que a Edna falou. O que eu faço? Edna, se você tiver a sua palestra nos seus 5 dedinhos da mão e puder usar um slide nunca com frases. Para quem para pessoas que têm TDAH, a minha recomendação, tá? Não é regra, mas vai ser importante você testar e os demais testarem. Usa só imagens. A imagem que traduz o que você quer falar. A mesma coisa, uma quantidade máxima de 10 slides para sua mensagem, porque você não pode se perder. E quanto mais slide tiver, mais você acelera. Uma outra técnica, eu uso essa, eu gosto, uma imagem só, 5 ou 10 slides para eu não me perder. Aí você vai ter que calibrar o seu tempo de fala. Mas mais ou menos 10 slides, qual que é o cálculo que eu faço? Em média, cada slide são 3 minutos. 10 slides, eu tô te falando que é uma palestra de meia hora, tá bom? O ideal, o saudável, é 3 minutos por slide. Tem pessoas que ficam meia hora em cada slide, né? Vocês já devem ter assistido a aula assim, e eu já assisti, e tá tudo bem. Mas não é o recomendado. O cérebro, ele fica entediado, ele cansa. Então, às vezes, é até melhor você tirar o slide. Bom, segunda alternativa. Você conta trechos da história, frases curtas dentro dos slides que você quer falar. Então, por mais que você se acelere, o slide é a sua âncora. Ele não pode te engessar. Se você for ler o slide, se você se perder no slide, você perde a sua autenticidade. Então, o segredo é você não. Como você é muito acelerado, você não consegue. Eu estou pensando aqui, mas eu já estou pensando lá, eu já estou lá na frente. Quando eu vejo, eu perdi a linha de raciocínio da minha história. Então, o slide ele pode ajudar. Se você não for usar o slide, você tem que colocar o slide dentro dos seus dedinhos da mão. Divide, mais ou menos, 3 a 6 minutos. Edna, você fez uma cara de tipo, meu Deus, ferrou. E agora? Piorou? Eu só piorei a mensagem, né? A Edna fez uma cara de tipo, meu Deus, e agora? O que, É que eu vou porque eu fazer fiquei, da vida? é porque eu fiquei imaginando como é que eu vou fazer para ter essas imagens de 10 passou para 5, né? Então, eu tô falando 10 se você tiver uma palestra de meia hora. Qual é o tempo da sua palestra? Então, a gente geralmente começa, eu tenho a intenção positiva de fazer uma mensagem curta, de máximo 40 minutos, mas 40 minutos não é curta, tá bom? Só para você ficar é, calibrado. Uma mas mensagem curta é até 18. eu me cal... Então, mas pro TDAH falar pouco é meio difícil. Então, eu acabo Entendi. entregando, finalizando minhas palestras, tipo, um dobro de tempo. Assim, não, Tá, ninguém cansa e fica querendo mais, mas assim, é uma dificuldade que eu tenho e sim. às vezes quando eu tenho uma palestra e tem outro palestrante atrás, É isso se eu aí. sei que vem outro palestrante, eu tenho uma regra, eu não vou palestrar, Ah, você porque pode eu ser a vou última, ser, por exemplo. eu sempre prezo em ser a última. Então, por Tá. exemplo, tem uma palestra amanhã, que é só para ou então que seja um palestrante por dia em algum assunto, porque é muito difícil. Quando você falou que para TDAH você tem que falar mais pausadamente, Não, não, eu não. você não precisa falar pausadamente. Você vai falar na sua velocidade. O Ente- segredo é você organizar o que você vai falar nos seus Uhum. 5 dedinhos para você não fugir da história, porque senão você vai dar mais profundidade para um assunto que de repente não precisava, entendeu? Desculpa a maioria aí, porque eu já estou fugindo do assunto, trazendo ela para outro assunto. Mas então, a dificuldade do TDAH, quando é ouvinte, é ouvir um palestrante muito lento. É Se verdade. você tiver, você falou que tem que falar mais pausadamente, eu corro. Simplesmente não dá. Porque assim, o TDAH, em poucas palavras, ele sabe onde o palestrante vai chegar. É isso aí. É E isso aí. aí fica monótono pra gente. A É um gente entra em é um tédio. superpoder, né, que a gente ama. Eu não acharia que seria superpoder, mas assim, Ele é é. uma regrinha que a gente foge da caixinha, então eu gostaria de estar dentro dos outros, junto com o conjunto. Tá, Quem sabe? minha Sim, sugestão, a gente nunca vai se encaixar nas caixinhas dos outros, porque quem é. coloca essa caixinha é o mundo para você perder a sua essência.
Então, eu te tiraria da caixa, porque é na sua velocidade, é no seu superpoder, sim, nessa sua capacidade de entender muito mais. Algumas pessoas são mais lentas, mas algumas pessoas não têm técnica. Tem muitas pessoas que são lentas que com técnica ela corrigiria esse lugar do monotom, esse lugar de tipo, nossa, mas ela demora tanto para ir para a história. Outra coisa, a gente está vivendo num mundo que qualquer pessoa pode palestrar. E primeiro, só para ninguém fazer um meme na internet, sim, todo mundo pode palestrar, mas despejar uma mensagem não é palestra. Ir lá, contar um testemunho que fica meia hora contando, e não engaja as pessoas, não é palestra. Subir num púlpito e falar não é palestra. Palestra, ele exige treino, preparo, organização das ideias. E na maioria das vezes a gente está vivendo num mundo do transbordo, e eu acho ótimo, mas todo mundo vem, fala o que vem Ah, não, eu vou falar o que vem na minha mente. Então, gente, é legal, é bacana para quem tá grande, para quem tá começando é chato, é entediante. Então você fica ali sentada querendo se encaixar naquela caixinha e você não é dessa caixinha. Minha sugestão é: não olhe mais que com esse olhar de tipo, eu queria me encaixar. Não, você tem que criar suas próprias estratégias. Dá sim para você ajustar com técnica aí a sua mensagem. Sim, em 5 dedos, você pode fazer, por exemplo, 5 minutinhos por dedo é uma palestra de 25 minutos. Como eu faço uma abertura UAU? Aí você vai escrever, desenhar e estruturar o que não pode faltar no primeiro dedo. Depois, o que é o mais importante que eu gostaria de ensinar. Eu costumo falar, o cérebro ama números, então fala assim, o que eu vou falar para vocês em 3 passos? 3 segredos, 3 pérolas. O cérebro ama o número 3, mas você pode usar 5, 7. Minha sugestão, não faça mais do que 7, porque é muita coisa para um evento, as pessoas não vão conseguir absorver. Agora, se for uma imersão de um dia inteiro, 7 vai super funcionar. Porque imagina que uma imersão dura umas 7, 8 horas, 1 horinha para falar cada um desses pilares. Aí depois você vai falar por que isso é relevante, você vai trazer dados, fatos, estatísticas, né, alguma coisa que embase a sua teoria e por que as pessoas, né, o quanto essa informação seria relevante e como você faz, né, como você vivenciou isso, como é para você, tendo TDAH, ter que se adequar nesse mundo e fazer palestra. Você criou sua estratégia, uma das estratégias é ser a última palestrante, porque você percebe que no final sua mensagem é tão valiosa que as pessoas querem ouvir. Mas, por exemplo, um palestrante, vão começar a te pagar para você ser pontual. Um palestrante tem que ser pontual. Você não entregou no horário, a pessoa vai falar assim: nossa, não gostei porque ela sempre atrasa o meu evento. Então, tem que tomar cuidado, mas é só treino, minha querida. Não se preocupe. É só você realmente debruçar sobre a sua palestra e enxugando, deixar aquilo que é mais relevante. E aí, eu acredito que até o que eu vou falar agora vai cair assim como uma luva para você. Pensa o seguinte: dentro da sua história, né, que a gente fala assim, como usar a entonação de voz para persuadir, criando emoções, transmitindo credibilidade e estabelecendo conexão com o público. Então, lá no começo, foi importante olhar a carinha de vocês. Alguns estavam com a câmera fechada, outros abriram. Eu amei quando eu vi as câmeras abrindo. Falei, opa, a galera já se sentiu à vontade, porque às vezes não dá, você tá fazendo uma outra atividade, às vezes você tá dirigindo, então a câmera fechada é até melhor. Mas é muito legal você criar essa conexão com o público já no comecinho. Então, mostrar que você não é só a Edna, você mostrar um pouquinho a mais dessa personalidade da Edna vai ser incrível. E eu tenho 3 alunos que têm TDAH e eles são incríveis, assim, é só ir organizando mesmo o pensamento e confia, não temos que colocar vocês em caixinha, pelo contrário, é tirar você da caixinha que você vai brilhar mais, tá bom? Mas deixa eu voltar aqui para a aula, porque senão não vai dar tempo da gente fazer uma atividade e eu, como uma ótima palestrante, eu tenho que cumprir aqui o combinado, tenho que cumprir o horário e eu prometi que o segundo momento da nossa aula nós íamos fazer prática. Então vamos lá. Primeira atividade, mão na massa. Ops, voz em ação. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar uma outra. E aí a gente vai convidar vocês a fazer aí. Deixa eu abrir aqui. Peguei uma roleta de brincadeira, tá bom? Mas eu vou explicar como vai funcionar aqui a brincadeira. Deixa eu ver que subiu mais mensagens. Meu maior medo é falar em público. Como eliminar esse medo na prática? Como eliminar? O grande segredo é: tenha a sua palestra nos seus 5 dedinhos. Se você tiver, ninguém sabe o que você vai falar. Segundo segredo, respiração. É muito importante que você respire. E o terceiro maior segredo, sorria. Quando você sorri, você cria conexão com quem está te ouvindo e você manda para o seu cérebro que está tudo bem. Mas se eu te falar que a felicidade é algo mecânico, vocês vão acreditar? A felicidade é do tamanho de uma caneta. Assim, ó.
Tá todo mundo vendo? Sabe o que é isso? Essa posição, esse espaço que existe entre dentes manda para o cérebro uma sensação de felicidade. Ele libera hormônio. Se você colocar uma caneta, um lápis na sua boca, por alguns minutinhos, 2 minutinhos, está ótimo. Não pode ser menos, tá? Esse sorriso assim, blasé. Não, essa risada não conta. Tem que ser a risada verdadeira. Essa... A Cris está se acabando. Ou eu tô muito engraçada, ou eu tô muito ridícula, adoro. Então, assim, essa posição libera... mais. Engraçada, divertida, divertida. Show! Tem que ser, que senão vocês dormem na aula. Então, assim, você quer ser feliz. Sabe aquele dia de merda que você acorda, que você fala assim, putz, grila, pra que eu acordei hoje? Hoje é dia, não, tá bom. Bota um lápis no meio da boca. O seu corpo, nessa posição por alguns minutinhos, ele vai liberar endorfina pro seu cérebro, o seu cérebro vai achar que tá feliz. Então, Fabrício, ficou com medo, ficou com vergonha, sorria. O sorriso fala pro seu cérebro, uhul, tá tudo bem. Quanto mais você sorri, mais energia você transmite pro outro. Mais você... Nossa, me deu... Assim, só de fazer os minutinhos aqui já subiu uma onda de calor no meu corpo, porque é isso. Ele é mecânico, a felicidade é mecânica e todo mundo pagando aí milhões para fazer terapia. Vai no método XPTO, no método XYZ, e no fundo era só usar um lápis no meio do dente. Faça um teste e me manda. Essa é uma pérola valiosíssima, mas é verdade. Inicia a sua palestra distribuindo canudinhos descartáveis, aqueles que vêm envelopado, e todo mundo vai ficar curioso em saber para que é isso. Adoro. E aí Adoro, você Edna. Ou inicia a palestra já mandando todo mundo fazer o mecânico, porque aí eu já sei que a endorfina liberou, eu pego o UAU, é uma mecânica, é uma estratégia. Sim. Ou no meio da palestra, quando eu quero fazer o teste sobre aquela, como você se entristecer, eu vou entristecer todo mundo, depois eu vou trazer todo mundo de volta. É isso aí. Aí as pessoas entendem que a alegria e a tristeza é apenas uma escolha. É isso aí. É mecânica. E é mecânica. Você, por favor, coloque lá, by Mônica Mello, hein? Que essa técnica... Adorei, Edna, exatamente. Você vai fazer a pessoa sentir na prática o que é a alegria, porque ela é mecânica. Meu Deus, a pérola eu conhecia de Paulo Vieira, quer dizer, claro que ele aprendeu com alguém, né? Sim, todo mundo copia de alguém, né? O lápis, a caneta, o canudinho e tal, mas assim, que a felicidade é algo mecânico e a tristeza também. Gratidão! Eu acho que eu ganhei meu mês de setembro, meu ano de 2023. Você tinha que existir na minha vida, Mônica Mello. Meu Deus! Eu sei. Eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, e quem está aqui hoje foi escolhido a dedo por Deus, eu tenho certeza absoluta. Porque eu sei que muitas pessoas não puderam entrar. Ô, Mônica, mas quem posso entrou fazer uma tinha que pergunta estar aqui. depois? Pode fazer quantas vocês quiserem, meus queridos. Ô, Mônica, não sei se você pode me indicar algum canal ou algum livro, porque assim, eu tenho muita dificuldade de comunicação. Igual eu tenho funcionário, às vezes eu planejo fazer reunião, mas eu travo, não faço. Quando eu vou fazer, eu solto 2 palavras lá, já quero ser muito direto e, sei lá, eu precisava desbloquear isso daí, entendeu? Eu sou mais de ouvir do que de falar, mas eu sei que eu precisava falar mais. E tendo uma empresa, deveria falar mais, né, Douglas? Eu não sei se é Douglas Seguros de Seguros, que você vende seguros. Isso. Por exemplo, você mais do que ninguém precisa usar comunicação persuasiva. Mas assim, para a gente poder entregar a aula dentro do horário, eu quero fazer mais uma atividade com vocês. Eu vou sugerir a gente conversar depois, pode ser? Eu deixo aqui o meu arroba, vocês podem me chamar, vai ser um prazer. Na verdade, vocês vão ter uma tarefa. Acabou a aula, vocês vão me mandar lá no meu direct a tarefa que vocês vão fazer, tá bom? Mas primeiro, a gente vai fazer uma prática. Aí eu vou ensinar vocês como usar a comunicação, porque até agora eu ensinei, né? Mas eu quero que vocês pratiquem. Então vamos lá, pode ser? Combinado? Todo mundo Sim. pode me acessar, assim, vai ser um prazer continuar, porque eu sei que uma aula só foi pouco tempo, Mauri. O pessoal tá todo no grupo de WhatsApp, tá? Aí depois ótimo. você pode colocar as redes, o YouTube, tudo lá no Nextmind. Combinado, eu coloco sim, vai ser um prazer. Fechou. Vamos lá, quero fazer a primeira atividade. Eu vou mostrar para vocês como faz, e aí vocês têm que perceber para depois vocês fazerem, tá bom? Vou mostrar. Então, eu vou girar essa roletinha. Todos estão vendo minha roletinha, certo? Sim. Ela vai aparecer uma frase. E eu preciso colocar a entonação na que eu quero chamar mais atenção. Eu vou escolher a palavra que mais tem atenção, mas eu vou fazer 2 modelos para vocês perceberem como funciona.
Então, presta atenção. Agora eu sugiro você fechar o olho e só ouvir com o ouvidinho, tá bom? Ele conseguiu ingresso para o show. Não acredito. Agora eu vou falar de novo, de outra forma. Ele conseguiu ingresso para o show. Não acredito. Na primeira frase, a pessoa estava invejosa? Muito pouco, eu acho. Muito pouco invejar? Ela estava É. feliz ou ela estava triste, ô Vicente? Ah, na primeira ela tava mais triste, isso. Isso. Por quê? Tipo, não acredito que ela conseguiu e eu não consigo? Isso. Cara, por que que ela conseguiu e eu não? É, tava com inveja, isso. Isso, tá entendendo? Hum. Agora, eu já fiz. Agora, vamos ver aqui. Deixa eu ver quem aparecer primeiro aqui na minha tela. Deixa eu ver, deixa eu aumentar. É por ordem da tela aqui, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Ó, Walter, é tu. Eu vou girar aqui, que essa já foi. Você já sabe o jogo. Então, vamos lá. Todo mundo vai fechar o olho e eu vou girar aqui e o Walter vai ler essa frase. Abre o microfone, Walter, e você vai escolher a palavra que você quer dar entonação, tá bom? E aí todo mundo fecha o olhinho. Eu vou fechar o olhinho também. Adoro futebol, atletismo, vôlei e ping-pong. Boa. Agora alguém pode falar qual que foi a palavra que ele colocou mais energia? Quem arrisca? Um de cada vez, Tem que ler pessoal. pra mim? Não, eles têm que adivinhar qual que você colocou mais energia. Eu acho que foi na ping-pong. Ping-pong? Você acha que ele gosta mais de ping-pong? É, Eu achei que futebol. Eu também achei futebol. E agora? Qual que você mais gosta, Walter? Ping-pong. Uia, deu um empate técnico aí. Então, qual que é o segredo? Quando eu realmente quero falar do ping-pong, eu tenho que falar assim, adoro futebol, atletismo, vôlei e ping-pong. Aí você aumenta o volume e toda vez que você for colocar a entonação, lembra de colocar as mãos. E ping-pong. Tudo bem? Vamos lá, outra pessoa agora. Obrigada, Walter, pela sua contribuição. Vamos lá, mais uma. Gratidão. Vamos ver quem aparece aqui. Vicente, você que está aparecendo para mim, vai lá. Eu vou fechar o olhinho, hein, Vicente? Todo mundo fechando o olho agora. Que é a vez do Vicente usar de entonação e a gente tem que não olhar para ele, mas a gente tem que perceber pelo ouvido. Vai lá. comprei um jogo para o meu videogame. Ele é incrível. Uau! Essa tá fácil, hein? Essa tá fácil. Quem pode falar qual que é a palavra que ele colocou em entonação? Incrível. Incrível, ficou ótimo, Vicente. Ficou muito bom, muito bom. Vamos lá, temos mais algumas contribuições aí. Ai, meu Deus. Ô, Mauro, qual a chance da gente encerrar a aula em mais 10 minutinhos? Tem mais uma dinâmica que eu queria fazer antes deles encerrarem a aula. Eu acho que a gente não se importa não se passar É. do Valdir, tempo. deixa ela livre. É, É dela. Amanhã é dela, o dia é dela. A gente está todo mundo junto até depois do fim. Uau! Então vamos lá. João Ramalho, você pode participar? Você está aparecendo aqui na minha tela, tá? Não sei se você consegue, que eu acho que você está no carro, parece? Se você, Sim, você, pode. você pode? Então tá bom. Essa frase é sua, a gente vai fechar o olhinho, tá bom? O gelo derreteu todinho. A culpa é do colarão, do calorão. Boa! E aí, o que vocês acham? Qual foi a palavra que ele deu aí, entonação, gente? Calorão. Calorão. foi calorão. Calorão! Ó, vou usar a sua frase, João. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu vou usar essa frase para mostrar para vocês que a entonação muda o sentido. Tá bom? Prestem atenção agora. Com o coração agora, é hora de ouvir. O gelo derreteu todinho. A culpa é do calorão. Quem é culpado? O gelo. O gelo. Agora eu vou mudar a frase. O gelo derreteu todinho. A culpa é do calorão. Qual que é o problema? Não é o gelo, é que ele derreteu. Ele derreteu. Agora eu vou bugar a cabeça de vocês. O gelo derreteu todinho. A culpa é do calorão. O problema não é o gelo. O problema não é que derreteu, mas é que foi todinho. Tá entendendo? Agora eu vou bugar mais ainda. Tá preparado para bugar mais ainda o cérebro? O gelo derreteu todinho. A culpa é do calorão.
Não tem problema com gelo, não é um problema ele ter derretido, não é um problema que derreteu todo, mas a culpa é do calor. Agora calma que essa próxima agora vai explodir o cérebro para sempre e nunca mais vai voltar a ser do mesmo tamanho. O gelo derreteu todinho. A culpa é do calorão. Quer ver? Vou abrir rapidamente aqui uma tela que ela expressa perfeitamente esse conteúdo. É impressionante, porque eu vou mostrar uma tela que é da minha aula de entonação, que eu uso exatamente a frase. Por quê? A forma errada de você pronunciar, especialmente quando o Douglas, quando a gente vai transmitir uma mensagem para a nossa equipe, se a gente não transmitir corretamente, a gente perde toda a credibilidade, a gente se quebra inteiro, e esse é o nosso grande cuidado. A gente precisa ser bem cuidadoso, porque a forma errada que a gente fala vai ou não comprometer a nossa mensagem. Fala, Mauri. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que eu Faz. comecei a estudar mais sobre comunicação, oratória, eu dei uma evoluída de uns 2%. Mas Só dois? só 2. Em casa, que aí eu não estou ali focado, né, na comunicação, é um desastre com a esposa, né? Que agora já está Uhum. 7 anos de casado, então ela já atura mais. A minha dúvida é o seguinte, que eu ia te perguntar. Aí eu tenho vários amigos, né? A gente anda em vários casais e tal, e eu vejo que é meio comum. Parece que o homem é meio tapado por essa parte, porque a mulher tem essa diferença mesmo da capacidade da mulher, porque eu falo, tipo, eu tô falando, aí como eu já estudei, eu sei que dos percentuais, da entonação, do corpo, isso e aquilo. Aí eu tô falando A, mas a minha esposa fala que o A que eu tô falando não é A, mas eu falo, é A, ela não é, você tá falando B. Eu tô falando A. E aí começa essa situação da entonação, do corpo, disso e daquilo. Tem essa situação de diferença de homem e mulher? Tem, total. As mulheres, elas naturalmente conversam mais, elas são estimuladas a falar. A fala é uma habilidade mais natural para as mulheres. As mulheres contam histórias, as mulheres fazem cantigas para as crianças. Isso pensando na nossa evolução. Os homens são as pessoas da guerra, é a pessoa da resolução, ele tem que ir lá lutar. Então, ele não é para ficar blá blá blá. Então, por exemplo, como é o nome dele? O Douglas falou assim: ah, eu vou direto ao ponto. Por quê? Porque a gente quer resolver logo. O homem, ele tem essa postura, né, de querer resolver rapidamente. E não é um problema. O ponto é, isso que você falou, é trabalhar mais a comunicação e oratória, potencializar e acelerar esse resultado a partir da sua postura. Como que você vai fazer para melhorar a sua comunicação? É você realmente criando um espaço de segurança para as pessoas. É mostrar para as pessoas que aquilo que você está falando e escolher cuidadosamente as palavras. Não, Assim, a maior joia, palavra de entonação, ela tem mãos. Como assim, Mônica? Você vai falar, você quer colocar mais energia, coloca a mão. Você quer falar, você vai colocar mais energia, coloca a mão. Percebeu como a frase não sai tão enérgica? Quando eu coloco a mão, parece que eu dou mais vida para essa palavra. Então, qual que é o cuidado, né? Porque às vezes, se você falar com muita mão e a sua mulher não perceber, determinados movimentos, eles são movimentos agressivos. Então, eu recomendo gravação e vídeo. A gente chama isso de media training. É você gravar o seu vídeo, a sua mensagem com as frases curtas do dia a dia. Por exemplo, você pode buscar as crianças na escola para mim? Você pode buscar as crianças para mim? Você pode buscar as crianças para mim? Dependendo do tom que você colocar, você coloca mais energia. E aí, quando você coloca energia, pode ser mais rude ou pode ser mais legal a frase. Então, o segredo é você temperar aonde você coloca energia. Porque dependendo de como você falar, você pode buscar a criança para mim? Tipo, caraca, ele tá impondo. E às vezes é diminuir um pouquinho a intensidade. Você pode, ó, quase pausa. Você pode buscar as crianças para mim hoje? Entende? Você vai usar essa mesma técnica, mas você vai precisar calibrar o seu tom, porque o homem, ele tem um tom mais enfático, mais enérgico, mais de ordem, e é natural, né? A maioria das empresas são geridas por homens, a maioria dos negócios são geridos. Eu não sou pró-homem, pró-mulher, não é sobre isso, gente. É entender que na nossa Estatística, evolução é uma estatística, é estatística. dados, entendeu? Então eu tenho que entender que os homens serão mais enérgicos, é natural, é da natureza. Tudo bem, já entendi isso. Eu sei que eu sou mais enérgico. Com a minha esposa, eu não posso ser tão enérgico, porque senão eu vou perder a esposa. Então, o que que você faz? Você tempera. Sabe o que você pode? Pausa de alguns segundinhos.
buscar as crianças hoje na escola para mim? Olha, hoje eu tenho uma reunião muito importante. Seria ótimo se a gente conseguisse mudar a rotina da nossa casa. Entende? É dar uma temperada na velocidade. Fez sentido, Mauri? Fez sentido, galera? Tipo assim, Mônica Mello, não é verdade. Não, é verdade. Pronto. Tipo assim, A Cristiane já tá descontrolada. É isso aí, adoro. não, eu achei você, a senhorita Albert Einstein. A sua mente jamais será a mesma depois que for submetida a certas informações. Se ela É verdade. expandiu, ela não volta jamais ao tamanho original. Exatamente. Ela O não é Mauro, elástica. acho que o Mauro quer Não é. também. Fala lá, Mauro. Não, eu achei muito, muito interessante aí isso que você falou. E pensando no que o Douglas disse, desculpe, no que o Douglas disse, assim, a gente tem que tomar cuidado com a comunicação precoce. Sim. Porque a comunicação precoce, ela resolve o problema seu. Uhum. E você tem que resolver o problema do seu cliente. Perfeito. Porque a mensagem, a comunicação, ela é um processo interacional que tem que haver essa conexão de verdade. Então, assim, só fazendo essa ligaçãozinha, né? Então, eu trabalho muito essa questão, cuidado com a comunicação precoce. Você pode ser objetivo, mas o pacote de entrega tem que ser bonito, tem que ser interessante, tem que fazer a pessoa querer o que está dentro. Exato, perfeito em gênero, número e grau. É exatamente sobre isso. Quanto mais eu entrego verdade, conhecimento, técnica, método, mais eu estou entregando o que a pessoa está comprando, né? E aí eu estou falando comprar, pode ser um produto, pode ser um atendimento, pode ser uma palestra, pode ser um evento, pode ser um relacionamento, não importa. Fantástico, Mauro, excelente sua contribuição, muito obrigada. Ó, eu quero que todo mundo tire um print dessa tela, porque essa é a atividade que vocês vão fazer em casa. Vocês vão gravar 5 vídeos. O primeiro vídeo, você vai dar entonação nessa primeira frase. O segundo vídeo, nessa segunda frase que está aqui em destaque. Vocês conseguem perceber na tela qual que é a palavra que está em destaque na frase? Gente, as Sim, 5 sim. frases são idênticas, mas em cada frase, um ser humano é o problema. Quer ver, ó, rapidinho para a gente conseguir concluir. Vamos lá. Eu não sei a pronúncia, tá? É Willis? Sim, sim, Willis. sim. Willis, Willis. você pode participar? Eu gostaria que você lesse a primeira frase, sendo que a primeira palavra é a que tem mais energia. Você pode ler, por favor? Ele não conseguiu finalizar a atividade naquela noite. Quem que é a culpada? É a menina, é ela. E essa é uma frase clássica de negócios, tá? Muito obrigado, Willis. Alexandre, você conseguiria participar com a gente? Eu não sei se você pode. Sim, consigo sim. Vai ser um prazer ter a sua participação. Você pode ler a segunda frase, sendo que as duas palavras em destaque que você vai colocar mais energia, tá bom? Ela não conseguiu finalizar a atividade naquela noite. Percebam que na primeira frase a menina era um problema, certo? Na segunda, não é que ela é um problema, é que ela não conseguiu. Perfeito. Muito obrigada, Lê. Fábio, você consegue participar com a gente e ler para mim a terceira frase? Eu não sei se você pode. Eu tô lendo quem tá aqui na tela, tá bom, gente? Tô chamando aleatório quem tá aqui na tela. Acho que o Fábio. Eu tô dirigindo agora, no Ô, meu momento. querido. Não, meu querido, então fique em paz. Dirija aí, fique em paz. Vamos pegar o próximo aqui. Sandra, você conseguiria participar com a gente? Eu tô caçando quem tá aqui na tela, tá bom? Sandra, acho que não consegue, né? Não respondeu. Davi, você conseguiria? É a quarta, né? É a terceira, A terceira. por favor. Ela não conseguiu finalizar a atividade naquela noite. Então, vocês percebam que ela não é o problema, não é que ela não conseguiu, o problema é que ela não finalizou a atividade naquela noite. Então, quando você coloca a entonação na frase errada, muda o culpado da história, ou o agente da história, ou o verbo, mudou o sujeito da frase. Muito obrigado, Davi. A Águida consegue participar com a gente da próxima? Lendo a quarta frase, Águida? Se não conseguir, não tem problema. Eu pego outra pessoa aqui, deixa eu ver. Eu acho que ela não consegue, né? Ela Messias, você... respondeu que não.
Ah, tudo bem, Águida, não tem problema, minha querida. Messias, você consegue? Acho que também não, né? Acho que é mais fácil quem consegue aí levantar uma mãozinha e eu chamar, porque é mais fácil eu não ficar. Não, né? Tá bom. Alguém consegue ler para mim a quarta frase, só para a gente concluir aqui a atividade? Ou ninguém? Pode ser um de Eu cada vez. consigo. Então vai lá, manda pode ver. ser. Quem foi que falou que poderia ser? Walter, Ah, pode ser, Walter. Aí eu leio a última aqui, então. Perfeito, arrasou. ela não conseguiu finalizar a atividade naquela noite. Perfeito. Então, ela não é um problema, não é que ela não conseguiu finalizar. O problema foi a atividade. Era uma atividade complexa, era uma atividade desafiadora, era uma atividade muito difícil, e por isso que ela não conseguiu. Perfeito, muito obrigada pela sua contribuição. Quem pode ler a última? Eu vou ler agora. Ela, ela não conseguiu finalizar a atividade naquela noite. Ou seja, não é que ela é um problema, é aquela noite, cara, aquela noite caiu a internet, deu problema, o caminhão não entregou, entendeu? Então, assim, quando eu ponho entonação numa frase, eu mudo totalmente o sentido da frase. Esse é o meu cuidado, porque quando eu ponho muita energia numa palavra, ou ela toma vida, ou ela realmente vira uma problemática. Então, na comunicação, se eu ponho muita energia numa frase, eu posso, de repente, para o meu parceiro dar uma bronca. Para ele, ele vai sentir como se fosse uma bronca. E, na verdade, não era uma bronca. Eu só queria falar que aquilo era muito importante. Mauro, você está com a mãozinha levantada. Você quer fazer uma pergunta? Desculpe. Ah, então tá bom. Então, deixa eu só, seguindo aqui para os últimos minutinhos da nossa aula. Eu amei aqui toda essa experiência, mas eu quero entregar no horário para a gente poder cumprir aí o nosso combinado, né? Eu sei que o assunto é bom, eu sei, esse assunto eu amo, ele é muito divertido e particularmente eu amo essa aula, é uma aula muito prazer. Peraí que eu vou fechar esse daqui, muita tela aberta. Pronto. Aqui. Só para a gente seguir aí para os minutinhos finais. Todo mundo conseguiu tirar print daquela tela? Eu mando lá no grupo para quem não conseguiu, porque eu quero que vocês façam a atividade que está descrita nela. Vocês vão andar pela casa e vão ler essa frase. Por quê, Mônica? Porque você precisa treinar a sua entonação. E quando você fizer algumas vezes, você vai perceber o tom de voz que você usa. O segredo máximo, assim, quer colocar a entonação de voz, coloca mãos. Quanto mais você usa as mãos, mais você dá vida para as palavras, mais você convence, mais você consegue falar. Olha como é diferente quando eu falo com as mãos e sem as mãos. Então, a mão, ela dá vida. Mas isso pode ser um assunto de outra aula, né? Falar da linguagem não verbal, aí falar um pouquinho que o corpo fala, né? No fundo, o corpo fala. Deixa eu achar aqui. Perdi de novo. Peraí. Aqui. Eita, muita janela aberta. Deus do céu. Cadê a minha janela? Aqui não. Fechar essa que a gente já usou. Perdi, gente, minha janela. Só mais ou menos. Aproveitando enquanto você Achei. procura. Achou, Ah, né? pode falando, Não, enquanto eu eu, acho eu aqui. ia falar que eu adorei a parte da fofoca, porque, tipo assim, eu percebi que a gente tem isso em prática, só que a gente não sabia colocar. Porque sempre que Ai, a a gente vai gente... contar uma fofoca, a gente usa a comunicação, o tom de Perfeito. voz. Ó, vou dar então a pérola máxima. Tá preparado? Tudo que você for contar, conta meio no tom de fofoca. É Muito bom. verdade! Se você contar no tom de fofoca, a pessoa vai ficar enlouquecida. Ela, o que você ia falar aquela hora? Meu, vou te contar depois. Não, não dá pra falar. Não, você não tá entendendo. Gente, eu perdi aqui o meu mapa mental. Total. Muito bom. Muito bom. Bom, eu não achei ele aqui e tá tudo bem. Vamos para o final. Tirar fotinho oficial aqui, ó, enquanto você procura aí, se for procurar, mas vamos Pode tirar ser. fotinho antes que a Vamos. galera vá. Bora aí, o Iago, tá a postos aí? Tô. Vou tirar aqui. Iago, tirar aquela foto, hein, Iago? Ó, treinando aqui já, ó. Quem for abrir a câmera pode ir abrindo já. A hora é agora. Vou ver se ninguém mais vai abrir a câmera.
Oi? Agora foi. Fechou. Ó, lição de casa, então, para encerrar a aula. Vocês tiraram aquele print, eu mando lá. Eu quero que vocês gravem, me manda no meu @. Eu coloquei aqui no meu endereço, se vocês quiserem. Lição de casa, tem que fazer atividade. Qual que é o grande insight que você teve da aula de hoje? Porque eu preciso que vocês pratiquem entonação. Eu não vou conseguir me comunicar de forma assertiva, eu não vou conseguir ser persuasivo se eu não usar a comunicação, a entonação de voz dentro da minha comunicação. Isso é para venda, para negócio. Mas eu quero deixar, então, o que eu prometi para vocês, o pitch de vendas, né? Que é o mais importante aqui. Sem pitch de vendas, vocês vão me matar. Deixa eu colocar aqui para vocês. O pitch de vendas vai ser o mais poderoso de todos. Aqui ele... Não é possível, gente. Eu tô com ele aberto aqui em alguma janela. Você procura enquanto eu falo aqui, que eu já estou Vai. querendo falar. Fala. E aí, como você não encontra, eu digo, é porque eu tenho que falar. Também Eu não sei acho. quem falou aí acerca de comunicação com a esposa. Eu tenho uma pérola para soltar. Se você descobre quem é seu tipo, qual é o tipo da sua pessoa, qual o comportamento dela e a maneira certa de se comunicar, seu casamento é até depois do fim, é para a eternidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês acerca de como se comunicar com uma mulher TDAH, que sou eu. Se você não colocar uma emoção dentro do contexto, você não vai conseguir alcançar o objetivo. Então, meu esposo, ele costumeiramente, quando ele quer muito algo, ele põe algo do gênero emocional. Tipo, há uma semana ele me pediu para enviar uma documentação para a empresa, uma das empresas dele, e eu não encaminhei, eu esqueci. Ele disse assim, amor, se você não conseguir transferir a documentação que precisa, que está com você, eu vou ter um prejuízo financeiro, e aí aquele nosso jantar vai ficar comprometido. Uau. Então, ele já foi um ataque, né? Aí, se você pede, assim, é um favor, uma coisa, e não põe aquela entonação de emoção, se for com TDAH, se você descobre com quem quer comunicar e acerta na comunicação da pessoa, é sensacional. Vai, assim, com uma coisa. Agora, só falar mesmo, principalmente para os maridos, as mulheres são mais emotivas. Então, fala com amor, que o amor é tudo também, para tudo, né? É verdade. É essa. Perfeito. Achou? Achei, já tá aqui na tela. Ótimo, então, vai lá. Então, o que eu quero que vocês façam? Segundo print, você tirou aquele print da atividade que vocês vão me mandar lá no meu direct. Segundo print, esse é o pitch de vendas, como você se apresenta. Qual que é o segredo? Você colocar a entonação naquela frase mais importante que você quer destacar. Oi, eu sou a Mônica. A sua função é o mais importante? Se você tiver para uma vaga de emprego, sim. Então, eu sou head de treinamento e desenvolvimento. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, sendo que deles 10 anos cuidando e desenvolvendo pessoas. Aí você fala, eu sou uma profissional qualificada, eu sou muito persuasiva, com um histórico de sucesso. Aí você vai listar pelo menos 5 grandes realizações e que sejam relevantes ali para o seu interlocutor. Isso funciona para você arranjar emprego, isso funciona para você vender o seu produto, isso funciona para você atrair atenção, tem que ser rápido, mas tem que ser intencional, como nosso amigo falou. É importante que você coloque energia na frase certa. E aí você encerra a frase. Estou muito confiante de que eu posso ajudá-lo a alcançar os seus objetivos. Fez sentido, galera? Então, só retomando, o que Maria leva? A gente aprendeu a importância da comunicação persuasiva, a gente entendeu a entonação, como usar a entonação, a gente aprendeu que as mãos são fundamentais para a entonação sair com mais vida, com mais energia. A gente aprendeu que aumentar um volume de voz, um palitinho só no meu volume de voz, também gera mais energia. A gente aprendeu que a postura certa de ficar sentada à cadeira vai ajudar na minha projeção de voz. E vocês, em uma palavra, o que vocês levam dessa aula de hoje? Ai, fica em paz, Rita. E vocês, em uma palavra? Entonação. O que vocês levam da aula de hoje, né? O que foi mais impactante? Aprendizado? Aprendizado.
Aprendizado, postura, poder. Uau, poder, energia, tom de voz, descoberta. Uau, que incrível, que é importante investir na comunicação. Muito importante, Douglas. Isso tem que ser investimento, tá? Tem que estudar, tem que comprar cursos, se for o caso, investir em mentorias, se for o caso. É que os cursos as mentorias, eles vão acelerar o processo, mas a internet está recheada de conteúdo gratuito que você pode consumir. Superação. Uau, excelente, gente. Bom, é isso, vou finalizando aqui, né? Eu vou mandar lá no grupo um vídeo que eu quero que vocês. São 3 tarefas de casa, tá? Porque eu sou dessas. Vocês não vão aprender se vocês não praticarem. Então, eu sou dessas. 3 atividades. Vocês vão ler aquela frase lá e mandar os vídeos no direct. Vocês vão ensaiar aí o seu pitch de vendas e vocês vão também assistir um vídeo que ele é muito bom. Ele é um vídeo, inclusive, de pitch de vendas, que é o vídeo assim ou assim, como que você vende. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Então, eu vou mandar todas as orientações lá. Eu quero as respostas no meu direct, ok? É muito importante, porque você não vai aprender se você não praticar. E é isso, gente. Meu muito obrigada. Eu não queria. Amanhã você volta, né? Amanhã eu volto, só que amanhã é outro assunto. Vou dar um spoiler aí pro pessoal vir e trazer mais um convidado. Deixa eu resgatar, porque a gente tem 2 assuntos que a gente combinou ontem, né? Deixa eu ver qual deles que a gente Isso. vai falar amanhã. Tá aqui, peraí. Ai, amanhã a gente vai falar sobre narrativa de vendas. Uhul! Vamos ajudar esse povo a vender muito, a fazer negócios, a pagar as contas, a persuadir cliente. Show. E é Gratidão, isso, gente. Mônica. Foi Gratidão ótimo, que pelo delícia, tempo aí, que foi oportunidade. maravilhoso. Show de bola. Vamos para cima. Meu Deus, amém, amenzão, Mônica Mello. Você tinha que existir nas nossas vidas. Amém. Por que você não chegou mais cedo? Eu cheguei na Antes? hora certa. Porque eu Uau. cheguei na hora certa. Uau! Show de bola. Valeu, galera. Um abraço. Um beijo. Tchau, tchau, gente.